O Arrascaeta e o Pedro são a melhor dupla de ataque da história do Brasileirão? Vamos ver isso aqui agora. Esse gol aqui é uma obra de arte. Perceba como é que o Flamengo, com 4 jogadores, atrai 4 jogadores do Palmeiras. Mais atrás tem um outro do Palmeiras dando bobeira, mas que ele tá equilibrando aqui o Alexandro, que também tá livre pelo lado. Aqui na Esse pivô do Pedro é absurdo. frente, a gente vai ver basicamente 4 jogadores do Flamengo para 4 do Palmeiras também, ou seja, uma igualdade numérica. Qualquer jogador que desencaixar, ele vai ter uma vantagem gigantesca, e aqui o Pedro e o Arrascaeta vão mostrar como eles são de fato uma dupla de ataque. A bola entra muito bem no Pedro e ele faz esse pivô, que ele é craque, o Fux. É legal que o pivô que ele faz aqui, pô, o Fux não conseguiu dar um biquinho, sabe? Tirar a bola dele. Ele tirou a bola do pé do Fux. Até apoia nele, ele usa dessa pressão do Fux para ele conseguir girar na E aqui o Gomes, Arrascaeta passando. marcação. O próprio fato do Fux chegar ajuda o Pedro nesse giro. Eu quero chamar a atenção aqui embaixo agora para o Arrascaeta. A defesa do Palmeiras saindo, e aqui o Gustavo Gomes até ele vai dando uma passada para frente. Esse é o último passo que ele dá até ele travar os apoios aqui. E o Arrascaeta vai no sentido oposto. Como quem sabe que o Pedro vai fazer o pivô, vai girar em cima do marcador e que vai existir um espaço nas costas do Gustavo Gomes. Isso aqui a gente chama de vantagem dinâmica. Agora eu só não entendi, tipo assim, por que o Gomes deu essa travada aqui, tá ligado? Tipo assim, ele achou que o Pedro ia espirrar a bola e ele roubar aqui? Não sei, porque tipo assim, claramente ele viu o Arrascaeta correndo e ele vai aqui, sei lá, entendeu? Ou vantagem cinética. Tipo assim, ó, aqui. Ó, ele ainda tá na frente do Arrascaeta. Que é basicamente um jogador indo para um lado, o outro jogador indo para o outro. Obviamente o Arrascaeta vai ter vantagem e vai largar na frente. O Pedro... Aqui até pegar aqui. O que faltou talvez foi este lateral, acho que é o Kelvin. Pô, vai dar um passo, trava aqui, deixa o Arrascaeta impedido, tá ligado? Faltou isso talvez. É que eu não sei se tem alguém aqui atrás. Tinha alguém aqui atrás, então esquece. Aí ele sai do Samulino pra tentar interceptar o passe, mas... Passe no Arrasca. Nesse momento aqui, esse lateral que tinha sido atraído pelo ponta do Flamengo não dá condição, o Arrascaeta estaria impedido, mas aqui embaixo, Samuel Lino, que estava um pouco mais profundo e estava sustentando o Kelvin, é o que dá condição pro Arrascaeta infiltrar. Bola no uruguaio, muito craque, muito diferente. Aqui não tem o que fazer, né? Marca o gol que abre espaço para a vitória do Eu Flamengo. vi uma galera criticando o Carlos Miguel. Pô, 3 chutes, 3 gols, mas, cara, tem o que fazer, eu acho. Do Palmeiras. E a gente vê que esse gol, com o Pedro fazendo a parede, o Arrascaeta infiltrando, é um verdadeiro gol de dupla de ataque mesmo, como as tradicionais, as antigas. E aí, numa temporada em que a gente também tem Vitor Roque e Flaco Lopes do outro lado, e veio a pergunta, qual dupla é melhor? Ou melhor do que isso, qual que é a melhor dupla de ataque da história do Brasileirão? É que eu acho que você puxar a história é muito tempo, tá ligado? É muito tempo. A gente tem essas duas duplas muito bem esse ano, mas da história... A gente chegar nessa conclusão, a gente precisa dar um passinho atrás. A gente volta para esse River Plate e Palmeiras para mostrar um pouco a perspectiva do outro lado, né? Bola em disputa ainda acontecendo e perceba como que assim que o Palmeiras vence, existe um 2 contra 1. O Andreas contra 2 jogadores do River Plate e a gente vai chegar naquela mesma conclusão do 1 contra 1. O Andreas se livra, solta a bola no Flaco e aí entra aquele cenário de igualdade numérica. 2 zagueiros do River contra 2 atacantes do Palmeiras. Qualquer jogador que se desgarrar e conseguir gerar algum tipo de vantagem, ele larga na frente, ele bate o marcador dele, não tem ninguém mais marcando ele. E aí o Flaco vai ter um papel de camisa 10, assim, de fato. Não é nem aquele pivôzão que a gente até esperava dele pela estatura, mas é um jogador criativo também. Já domina girando e praticamente tirando do marcador, escapa de uma falta nessa primeira situação. Se fosse algum outro jogador, às vezes caía aqui e matava o ataque, né? Consegue dar o toque na frente, e aí se liga aqui no perfilamento dos jogadores nesse exato frame. Como que o jogador do River Plate ainda tá perfilado de frente, mais olhando o Flaco e olhando o Roque de frente, enquanto o Vitor Roque já tá se correndo, desgarrou e tá focado em atacar a profundidade. Isso vai gerar um outro tipo de vantagem pro Roque. É uma inércia aqui, um jogador tá com os pés postados e o Roque já tá arrancando. Até esse cara virar aqui o trator, filho, o Roque já tá lá na frente. Quem que vai chegar na frente? Quem saiu primeiro? Bola do Flaco aqui na medida, bem mais pro Roque do que pro zagueiro. Ele gira muito bem, pisa na área e aí... Vai que já era.
o gol que amplia o placar lá em Buenos Aires para a classificação do Palmeiras na Libertadores. Os detalhes são a nossa mágica aqui do Futebol Máximo. Para você não perder nenhum dos próximos vídeos, faz o seguinte, se inscreve aqui e se você já foi inscrito, tem uma outra tarefa. Ativa o sininho de notificações logo aqui embaixo. É isso, se inscreve lá no canal deles, vai estar aqui embaixo na descrição dos comentários e claro, já dá aquela moral pra mim também, dá o like, se inscreve no nosso também. Garante que você não vai perder nenhum dos próximos vídeos aqui do canal. Com esse tipo de combinação, com um sendo o arco e o outro sendo a flecha, o Vitor Roque e o Flaco Lopes chegaram a 27 participações em gols no Brasileirão. Um número extremamente expressivo, principalmente quando a gente vê o Roque encostar ali na artilharia. Ele tem 13 gols e o Caio Jorge e o Arrascaeta já estão com 15. Mas a surpresa de verdade ela vem quando a gente compara com o Arrasca e com o Pedro. Somados, o Uruguai e o Brasil... Nossa, isso aqui é absurdo. Eles chegam a incríveis 45 participações em gols. E detalhe que o Pedro, por muitos jogos na temporada, não jogou, né? Jogou pouco tempo, enfim. 18 participações em gols a mais do que a dupla do Palmeiras. E assim, claro que a matemática não é exatamente essa, mas pra você ter noção, o Flamengo tem 56 gols no campeonato. 45 participações contra 56 gols do Flamengo. Só esse simples fato aqui, pra mim, já chega a separar uma dupla da outra, do Flamengo e da do Palmeiras, mas ainda não chega na nossa resposta definitiva, o que a gente tá procurando. E se tratando de uma dupla do Flamengo concorrendo, é inevitável a gente não voltar ao ano de 2019. Ano de título do Brasileirão e da Libertadores com a melhor... Esse ano de 2025, pro Arrascaeta, ele tá sendo melhor do que foi 2019. Loucura isso, né? Campanha da história dos pontos corridos. 90 pontos somados, 86 gols marcados e o Gabigol ainda foi artilheiro com 25 gols. 10 gols a mais do que o Arrasca tem hoje. Mas antes da gente chegar nessa resposta, se o Pedro e o Arrasca têm um impacto maior do que o Gabigol e o Bruno Henrique em 2019, tem um outro número muito particular na tabela. Todo mundo fala do Gabigol e do Bruno Henrique, principalmente a gente tá falando aqui de duplas de ataque, né? É natural que a comparação seja essa. Mas naquele ano, em 2019, o Arrasca foi o único jogador do Brasileirão a chegar num duplo-duplo. E o que é o duplo-duplo? É um termo que ele vem lá do basquete e que a galera usa pra falar quando um jogador chega em 2 dígitos em pelo menos 2 mais de 10 gols e 10 assistências na mesma temporada, é absurdo. Estatísticas diferentes. No futebol a gente usa isso pra falar quando um jogador tem mais de 10 gols e mais de 10 assistências na mesma temporada. Naquele ano o Arrascaeta ele teve 13 gols e 14 assistências, 27 participações em gols. Em 2025, agora, depois do gol que abriu esse vídeo, o Arrasca chega nos mesmos 27 participações em gols. Então 15 gols. E falta aí 10 jogos no Brasileirão, mais Libertadores, né? Então tem aí mais 12 ou 13 jogos, dependendo, né? E 12 assistências, mais com um campeonato ainda pra rolar. Aí eu resolvi ir atrás de outros duplos do Campeonato Brasileiro. E é mais raro do que eu imaginava. No ano passado, por exemplo, teve só um. O Garro teve 10 gols e 10 assistências. Em 2023, a gente teve 2. Luizito Soares. É o que o Soares fez em 2023 aqui no futebol brasileiro, é absurdo. 17 gols e 11 assistências, e o Hulk com 15 gols e 11 assistências. Antes deles, a gente tem que voltar para 2019 com a Arrascaeta. Antes dele, 2015 com o Jadson. Rafael Sobis em 2013 e 2012 mais uma boa surpresa. Ronaldinho Gaúcho e Bernard, ambos do Galo, os dois chegaram no duplo-duplo. Ou seja, se a gente extrapolar Flamengo e Palmeiras no Brasileirão, será que teve alguma outra dupla extremamente expressiva? Colocando em números, Pedro e Arrascaeta chegaram a 45 participações em gols nesse Campeonato Brasileiro. Vitor Roque e Flaco a 27 e não são nem a segunda melhor dupla. Matheus Pereira e o Caio Jorge têm 35 participações. Caio Jorge ainda é artilheiro, né? E o Matheus Pereira dá muita assistência, faz muito gol. Também é uma boa dupla. Somadas. Aí voltando no tempo, a gente vê alguns outros destaques. Hulk e Paulinho tiveram as mesmas 45 participações em gols somadas em 2023. Bernard e Ronaldinho, também do Galo, chegaram em 44 em 2012. Mas aqui o Pedro e o Arrascaeta tem mais 10 jogos, né, pela frente. Wagner Love e Jadson a 42, assim como o Borges e o Neymar em 2011. Mas isso daqui que eu vou te mostrar é muito diferente. Vamos voltar lá para 2019, e aí a gente vai ver o Grêmio construindo um ataque, jogo de Libertadores, isso daqui, semifinal de Libertadores, importantíssimo, e aí a gente vê uma interceptação aqui atrás. Alguns podem até sugerir uma falta, mas essa bola ela vai sobrar aqui com camisa 15, com o Gerson que já solta o passe no Bruno Henrique. E nesse cenário, eu quero te chamar a atenção pro comportamento do Bruno Henrique, mas principalmente pro comportamento do Gabigol, que assim que o Flamengo já ameaça recuperar essa bola, já começa a atacar a profundidade. O Flamengo começa a acelerar e a gente vê que tem um outro jogador do Grêmio, me parece o Kahneman, um pouco mais baixo, o que tira um pouquinho essa liberdade do Gabigol, que sairia ali. Mas o facão do Gabigol em 2019 era absurdo.
na cara do gol. Ao mesmo tempo, o camisa 9 do Flamengo vai fazer um movimento muito interessante. Quando o Bruno Henrique tem a bola, o Gabigol ele vai atacando a profundidade. E qual que é a utilidade disso? Ele, principalmente, sendo uma ameaça por atacar as costas do Kahneman e do Jeromel, ele vai afundando a linha do Grêmio. O Grêmio só baixa as linhas justamente porque tem um jogador aqui. E a cada ataque do Gabigol, os dois zagueiros vão dando... Não, e detalhe que os dois zagueiros tá aqui acho que é o Everton Ribeiro, não sei. Tá literalmente sozinho aqui, entendeu? a mais para trás, e isso gera justamente uma dúvida: eu salto ou eu vou acompanhando até o fundo e vou dando mais espaço para o Bruno Henrique conduzir? Até esse exato momento, aqui o Kahneman está correndo de lado, muito focado em proteger a profundidade. A partir dessa passada aqui, quando ele cruza a passada, o foco dele passa a ser defender um pouco mais de frente, interceptar ou tentar talvez dar o combate no Bruno Henrique. Exatamente quando o camisa 27 vai soltar o passe nas costas. É onde o argentino se confunde e vai tomar essa nas costas para infiltração do Gabigol. Ele até se estica, quase tenta chegar, mas não é o suficiente. Gabigol sai na cara do gol, pode marcar. Não, e esse ano aqui o Gabigol tá absurdo, né? Ele chutava do meio de campo e fazia o gol. E aí ele bate de direita, uma temporada inspirada para o Gabigol finalizar com confiança de direita. O goleiro, acho que era o Paulo Vitor nesse jogo, faz a defesa, espalma pro lado e o Bruno Henrique completa, abrindo o placar num jogo extremamente importante pro Flamengo, que, como o flamenguista vai lembrar, termina em 5-0 e garante a classificação pra final em Lima. Aí... Não só o flamenguista, né? Acho que os gremistas, a galera do Inter, não esquece esse jogo. Volta para os números. Em 2019, o Gabigol e o Bruno Henrique tiveram somados no Brasileirão 58 participações em gols. Nunca na história recente do Brasileirão uma dupla marcou tantos gols e deixou tantas assistências assim. E a propósito, falando da dupla do Palmeiras também, o Flaco e o Roque são extremamente impactantes. Mas se terminar sem título, não dá pra falar ainda. É que eu acho que o Flaco e o Roque, eles começaram a jogar muito bem há 5, 6 rodadas. Eles começaram a fazer muitos gols. O Pedro e a Arrascaeta, desde a primeira rodada, estão fazendo, entendeu? Uma dupla histórica só por números. Com 27 participações em gols, eles tiveram números menos expressivos, por exemplo, que o Nico Lopes e o Leandro Damião em 2018, que eu tenho certeza que você não lembra. Ou outra dupla que você não lembra, André Balada e Diego Souza, em 2017, pelo Sport, chegaram em 31 participações em gols, 4 a mais do que a dupla do Palmeiras. Mas eles vão ter mais de 4 participações. Vai ter mais 4, com certeza, até... Pô, são 10 rodadas ainda. Quer ainda mais? Diney e Maxi Biancucci, o primo do Messi, pelo Vitória, em 2013, chegaram a 32 participações em gols, 5 a mais do que a dupla do Palmeiras tem hoje. Mas eles vão passar, isso aí você não tem dúvida. Título, ou quem sabe os títulos, podem mudar tudo nessa história. E pra você... Eu acho que não só título, tá ligado? Acho que você ter um futebol bem jogado, por exemplo, a dupla Neymar e Ganso, eu acho que você é mais lembrado do que talvez o título, entendeu? Por Neymar e Ganso, você lembra tudo que eles faziam, entendeu? Os títulos coroam isso, né? Eu não sei se Pedro e Arrascaeta é a melhor dupla. Seria Gabigol e Bruno Henrique? Cara, é que você já teve muitos nomes, né? Edmundo, Paulo Nunes, cara, tem muitos caras. Romário, cara, tem muito nome que já fez duplas, né? Não sei, será que é melhor? Estatisticamente, eu acho que no Brasileirão recente, pode ser que chegue, né? Tem que fazer aí mais umas... Em 10 rodadas, tem que fazer... Um dar assistência pro outro aí, umas 15 pra conseguir passar o Gabigol e o Bruno Henrique ali, né? Eu acho possível, mas... Será que vai ser melhor? Difícil, hein? Maratonando aqui com a gente, ou você pode relembrar do título da Libertadores de 2019 pelo Flamengo, ou quem sabe entender como que o Abel Ferreira fez pra parar o Flamengo e conquistou a Libertadores. Não conseguiu parar dessa vez. Mas é isso, vídeo ficando por aqui. Comenta aí o que você acha. Você acha que o Pedro e a Arrascaeta são a melhor dupla? Não sei, cara. Difícil dizer isso. Mas comenta aí sua opinião e aproveita, já deixa o like, se inscreve no canal. A gente se vê no próximo vídeo.